Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Nilson José Machado. Vamos revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante educador. O nosso convidado é graduado em licenciatura em matemática e é mestre em História e Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, onde também obteve a livre docência. Iniciou sua carreira docente no Instituto de Matemática e Estatística da USP em 1972. Em 1984, transferiu-se para a Faculdade de Educação. Desde 2019, é membro da Cátedra Alfredo Bossi de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Sua principal linha de pesquisa é na epistemologia e didática, as noções de conhecimento e inteligência e prática docente. Tem vasta produção científica, tendo publicado 22 artigos científicos, 16 capítulos de livros e 36 livros. Orientou 32 mestrados, 33 doutorados e supervisionou 8 pós-doutorados. É membro titular da Academia Paulista de Educação e, atualmente, é professor titular sênior da USP. Muito obrigado, professor Nilson José Machado, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante educador. Eu agradeço muito a sua gentileza, a gentileza do convite, não é? Eu, assim, sou um professor, acho que o professor não é que nem queimadura, né? Que tem de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau. A condição de professor é que nos une, não importando assim, o grau, né, de ensino em que a gente trabalha, não é? A minha história como estudante, ela assim, tem uma raiz importante no fato de que meu pai era um funcionário público civil da Marinha, do Ministério da Marinha. Ele trabalhava como faroleiro, não é? O faroleiro, na época, era o tripulante, vamos dizer assim, dos faróis, né? O farol era um instrumento importante para orientar a navegação e meu pai era faroleiro e a gente circulava por esse mundo afora, por esse Brasilzão, não é? De faróis em regiões inóspitas. Quando foi por volta de 2000 não, de 1960, meu pai estava saindo de um farol e a gente viajava com ele, e os faróis assim só tinham ensino primário naquela localidade. Eu estava sem estudar. E quando voltamos para a civilização, em 1960, estava se iniciando o Colégio Militar de Recife. O Colégio Militar é uma escola militar, não é?
e isso era maio, abril, maio do ano de 1960, e as escolas já tinham fechado matrícula, tinham as escolas em geral, né? Tinha quer dizer, o exame de admissão ao ginásio, e já tinha tudo passado. Então, ou eu ficava mais um ano sem estudar, vindo de um farol, numa região isolada, ou se inscrevia na escola, no colégio novo que estava surgindo, que era o colégio militar. Então, circunstancialmente, né, sem um planejamento explícito, eu entrei no Colégio Militar do Recife e fui muito feliz, devo muito em toda a minha história de vida, né, em tudo que fiz, devo às escolas militares onde estudei, não é? Pelo caráter efetivamente público que vivenciei em cada uma delas, tanto no ginásio como no ensino médio, não é? Depois, no fim do ensino médio, eu decidi fazer engenharia. Aquelas pessoas que, na época, gostavam de matemática ou coisa assim, iam fazer engenharia. E eu entrei numa escola de engenharia, eu fiz vestibular naquele ano e entrei numa escola de engenharia que era o ITA, né, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E comecei, o curso no ITA é um curso especialmente arquitetado. Por exemplo, os 2 primeiros anos são uma formação básica, onde a gente estuda de literatura, a política, história, tudo. Você nem lembra que está numa escola de engenharia, você está fazendo um curso básico com uma formação muito especial, né? Uma formação ampla. E eu fiz isso com muito gosto, estudando, aprendendo, entusiasmado, né? Só que quando acabou o segundo ano e eu comecei o terceiro, em 69 eu comecei o terceiro, eu descobri que eu não queria fazer engenharia. Porque quando eu entrei na engenharia foi de fato no terceiro ano, e lá as matérias eram assim. Eu me matriculei em engenharia eletrônica, então era L01, L07, L18, tudo eletrônica, tudo. Uma overdose de eletrônica, um ano assim, né? Falei, estou fora, né? Aí eu decidi que realmente o que eu queria estava na matéria que eu estudava, eu queria ser professor. A decisão foi tomada nessa escola de engenharia, eu não tive dúvidas, ingenuamente achei com toda a convicção que era isso mesmo, queria ser professor, nem tranquei matrícula. O ITA permitia que se trancasse matrícula por 2 anos, mas eu não tranquei, eu estava resolvido. Eu vim para a USP, entrei na matemática, e em 2 anos, aproveitando todas as disciplinas do ITA, eu acabei a graduação, não é? E começou a trajetória de vida propriamente dita, porque eu acabei a graduação em 71, 1971, e fui contratado. O esforço que eu fiz para concluir o curso naqueles 2 anos, usando as matérias do ITA, de alguma forma foi reconhecido assim pelos professores, e eu fui contratado como professor no IME, no Instituto de Matemática, já em 72. Eu fiquei assim, no IME até 84. Foi em 84, quer dizer, foi uma década aí, né? Eu fui para a Faculdade de Educação, porque a ideia era muito. Eu, quando fui ser professor, escolhi matemática, gostava de matemática, mas podia ter de fazer outra disciplina, porque eu queria mesmo era a profissão professor, não é? E ao começar a trabalhar com o professor, na formação do professor, eu vi que precisava ir além da matemática, né? E então a Faculdade de Educação seria o lugar mais adequado, e eu fui para lá e fui muito bem recebido, e no Instituto até hoje. Ontem à noite tive um mini curso na nossa cátedra com um professor do IME, o Júlio Stern, né? Então tenho muito assim gosto de fazer as coisas de assim comum acordo com a comunidade lá da matemática, onde fiquei esses 10, 12 anos iniciais da vida no magistério. De 84 para cá, eu tenho estado na Faculdade de Educação,
e o trabalho é essencialmente esse. Nunca trabalhei um dia na minha vida que não tenha sido como professor. Com muito gosto, repito. Muito bom, muito interessante essa trajetória, né? Do ITA para a USP e Da escola militar para o ITA, da Escola Militar para o ITA e do ITA depois para da a USP. matemática para a educação. A gente Isso. vai como se fosse um passarinho, né? É, Experimentando de galho em galho, né? E se fixando notavelmente na área de educação. Professor Nilson, a cátedra Alfredo Bose de Educação Básica foi criada em 2019 e o caro amigo foi o primeiro coordenador acadêmico dessa cátedra. Poderia ressaltar a importância dessa cátedra e destacar suas principais ações e os desafios do futuro? tá certo. Olha, eu acho que todo o mérito, não é, da construção da cátedra e do funcionamento da cátedra desde o início, né, na fase inicial, a gente deve ao diretor do IEA da época, que foi 2017, sabe, 2017, que era o professor Paulo Saldiva. O professor Paulo Saldiva é extremamente atuante. Hoje mesmo eu acordei cedo, vi no jornal uma conferência que ele vai dar, não sei onde, ele está extremamente atuante e é uma pessoa, assim, muito especial. E ele me procurou, me chamou para uma reunião e falou: Olha, eu quero um grupo de trabalho, não se tratava de uma cátedra ainda, não é? Um grupo de trabalho que se debruce sobre os problemas efetivos da educação básica brasileira. Mas eu não quero só diagnósticos, disse o Saldiva, e esse é o grande mérito dele. Ele falou: eu quero, tá bom, diagnósticos, mas prescrições, o que que a gente faz para sair dessa? E então nós trabalhamos, formamos um grupo desde os primeiros movimentos aí, não é? O Menezes, que é um super físico brilhante para o nosso trabalho, né? O Menezes, o Lino de Macedo, a Bernadette, o Cordão, não é? Então a gente juntou uma dezena de pessoas, não é? E começou esse trabalho sem nenhum tipo de financiamento, nenhum desconto em nada, tudo absolutamente voluntário e com entusiasmo dessas pessoas, não é? E aí nós trabalhamos 2 anos assim, de julho de 2017 a julho de 2018 e de julho de 2018 a julho de 2019. Nesses 2 anos não era uma cátedra ainda, é o mesmo grupo de pessoas, mas a estrutura era de um grupo de trabalho. Bom, houve uma divulgação dos relatórios desses 2 anos de trabalho e apareceram entidades interessadas em financiar. O Itaú, no caso, apareceu lá, viu a documentação e disse: vamos nessa. E houve um aporte de recursos pela primeira vez nesse terceiro ano. Recursos que serviram para trazer pessoas, para deixar de ser tão paroquial como a gente era, porque a gente trabalhava com professores daqui de São Paulo, não é? Professores que vinham até o Instituto e, de repente, com a presença do Naomar, que eu esqueci de falar, mas foi convidado desde o primeiro momento e participou nos 2 anos iniciais, o professor Naomar, é uma figura importantíssima na cátedra, né? Quando eu falei do Saldiva, é na hora de resolver, de dar o pontapé inicial, precisa ter o cargo que ele tinha e o discernimento que ele teve, né? Mas o professor Naomar estava com a gente também desde o início. Aí a cátedra ganhou, quer dizer, o grupo de trabalho se transformou numa cátedra de 2019 para cá, né? E a cátedra tem uma estrutura mínima em que o catedrático lidera, mas o Naumar é um catedrático especial, um catedrático que partilha desde a concepção inicial das metas até a realização no último pedacinho.
E aí, nesses 3 anos, ele tem sido a nossa liderança fundamental. Eu me afastei um pouco por um problema de saúde. Depois que me recuperei, voltei para a cátedra, mas um semestre eu fiquei sem participar muito ativamente. Depois voltei, né, recuperando a saúde, voltamos a trabalhar. E é isso, a cátedra tem, ela abriu muito o foco, e a gente brinca com o baiano na Almar, dizendo, a lá Mário de Andrade, que, em termos de objetivo, a gente agora está pegando a Europa, França e Bahia, né? Que era a expressão. Europa, França e Bahia, que era a expressão do Mário de Andrade para esse alargamento geral assim de horizontes, não é? E isso foi feito e bem feito. Agora, nós precisamos retomar um pouco foco em questões específicas, porque senão a gente pode derrapar no sentido de resolver os problemas da humanidade a partir do nosso grupo, não é? É preciso baixar um pouquinho a bola no sentido de pôr o foco em algumas questões e levar mais a ferro e fogo essa pretensão inicial do professor Paulo Saldiva, que era de ter resultados, né, de chegar ao fim da linha nas discussões realizadas. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Muito interessante essa história da cátedra, né? A atuação do professor Paulo Saldivia, que é um cimenteiro, né? Ele lança sementes aí, É, e todas elas dando frutos virtuosos, né? Muito interessante. Professor Nilson, em 2020, publicou um capítulo intitulado Epistemologia e Espiritualidade. Poderia ressaltar os principais pontos dessa obra? olha, o pontapé inicial para esse trabalho foi um convite do Conselho de Psicologia de São Paulo, o Conselho Regional de Psicologia, que se propôs essa questão de discutir o lugar, o papel, o significado da espiritualidade, não é? na, no universo da psicologia. Não é? O Conselho organizou um evento na PUC de São Paulo e me convidou para um exercício que foi uma das coisas mais interessantes que eu já fiz, Isaac, na universidade, nesses mais de 40 anos, aí, 40 e tantos, 40 e muitos, né, de trabalho. Porque o trabalho do Conselho de Psicologia foi assim: alguém escreve um texto sobre o tema, espiritualidade, epistemologia e espiritualidade, e me convidaram gentilmente para escrever. Daí, isso em maio, preparando um evento que seria realizado em setembro, no fim do ano, né? E daí nós escrevemos o texto e aí algumas pessoas, algumas, quer dizer, 6, 8 pessoas do conselho leram e criticaram. E aí foi marcado um evento, um dia inteiro lá na PUC, em que a gente discutiu, dividiu em questões específicas em salas e saiu discutindo as dúvidas, os problemas de cada frase, de cada parte do texto original, inicial, que era sobre espiritualidade, né? Epistemologia e espiritualidade. E isso com muita gente participante, e disso foi produzido um livro, né? Na verdade, foram 3 livros separando os temas em grupos, né? E isso foi distribuído gratuitamente para tudo que é instituição
de psicologia, e foi um trabalho muito interessante. Agora, o livro a que se refere resultou desse trabalho, a raiz está nesse trabalho, mas aí já foi outro interesse da Academia Paulista de Educação de publicar algo sobre o tema, né? E como eu estou na academia e tinha participado desse evento, foi natural eu reescrever e elaborar um pouco mais certas partes e publicar na Academia Paulista de Educação, né? Que aí saiu na forma de um livro, não um relatório de pesquisa, mas saiu na forma de um livro e com trabalhos de mais de 20 pessoas da academia. O livro é bastante interessante, né? O ponto fundamental é que a espiritualidade remete à fé. Nós não vivemos sem fé, não é? A fé em si, a fé nos outros, não é? A fé no significado, de que existe um significado para o que está acontecendo, para as coisas, porque a gente fala muitas vezes de significado, mas no fundo você está falando do sentido, o sentido das coisas. O sentido é pessoal, não é? Absolutamente pessoal. Agora, a vida seria uma selva se a gente parasse nesse nível do sentido. A parte partilhável do sentido, quer dizer, a gente espera que haja uma parte, uma interseção, né? Nos sentidos, eu assisto a um filme, você assiste, o Diego assiste, e cada um vê de uma maneira diferente, tem um sentido diferente para cada um de nós, mas a gente espera que exista um núcleo de coisas que possibilite que eu, você ou o Diego, a gente converse sobre o que a gente viu. Nós não queremos fazer todo mundo ver a mesma coisa, mas queremos ter um mesmo horizonte para discutir essa questão sem confusão, né? Sem briga, sem. O conflito é bom, a gente cresce, mas o conflito não é briga, não é? É diversidade de perspectivas. E a primeira grande fé, a primeira dimensão assim da fé é a fé no sentido, acreditar que existe esse sentido, porque a coisa mais cômoda é você dizer que não tem jeito, é assim mesmo, e cada um por si. Só que essa desilusão no sentido é um luxo de minoria, né, Isaac? A gente não pode pensar nisso daí, não é? Para mim, bastaria haver um crime hediondo na vida, né? O crime hediondo seria você se desiludir e aí tentar convencer os outros da sua desilusão, convencer os outros a se desiludir junto com você. Isso devia ser preso, crime hediondo, não é? Porque você escorrega aqui, se desilude, recupera acolá, e conversa com um e conversa com o outro, e é preciso haver uma fé, a fé em que a vida tem sentido. E não há cartório que dê um atestado desse para você. É você que tem que decidir a cada dia que levanta da cama para ir trabalhar, é você que tem que se decidir, decidir se a vida faz sentido, não é? Essa aposta no sentido, essa fé no sentido, é o primeiro elemento dessa espiritualidade, não é? Há outros de referência, por exemplo, a gente vive muito a cidadania, né? Cidadania planetária, cidadania. Mas a cidadania é o núcleo da pessoa, mas a pessoa transborda o cidadão. Nós somos iguais como cidadãos, mas somos diferentes como pessoa e gostamos disso, queremos ser diferentes. Então, a ideia de espiritualidade está diretamente relacionada com essa fé, essa crença, não é? Em que a gente pode viver como pessoas um mundo de diversidade sem confusão. A gente quer, por exemplo, na faixa de Gaza, uma faixa de Mébius, uma faixa de Mébius da matemática, aquela faixa que tem um lado só. E é preciso acreditar que isso é possível. Não há cartório que dê um atestado de que isso é possível. A gente acredita e vai à luta, não é? A espiritualidade é muito mais do que o que se chama de inteligência artificial, que é uma coisa absolutamente
algorítmica, uma coisa com passado e presente, mas sem futuro, uma coisa que não vai daqui para frente. Muito bom. Eu fico assim, entusiasmado de ver um acadêmico, né, que percorre várias áreas, né, tranquilamente, matemática, depois educação, psicologia, filosofia. Estamos chegando ao final da nossa conversa, professor Nilson, Sim, e tendo em vista que o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, procura envolver os jovens na construção de caminhos para um Brasil e um mundo melhor e mais justo, pediria que enviasse uma mensagem aos jovens que nos assistem. é o seguinte, Isaac, a gente tem visto, assim, percebido muita gente indo embora do país, não é? Deixando o país, e eu vou pegar por aí. Eu acho, assim, que o Ortega y Gasset, é fantástico quando diz eu sou eu e a minha circunstância, e todo mundo repete isso daí, mas precisa ir até o fim da frase, que é eu sou eu e a minha circunstância, e se não salva ela, também não me salvo, não é? Eu tenho que salvar a minha circunstância. Quando a gente nasce, a família é a nossa circunstância inicial, não é? Fundamental. E a gente tem problemas na família? Tem, mas aí você não diz, eu vou procurar uma famíliazinha melhor. Não, você vai resolver os problemas familiares no âmbito da família, porque a família é a sua circunstância fundamental. Em termos nacionais, a nação é que é a nossa circunstância fundamental, não o Estado, não é? O Estado está para a cidadania, assim como a nação está para a pessoalidade, para a pessoa. Os conflitos, as confusões, as guerras são guerras por problemas nacionais, não é? A nacionalidade é que precisa ser considerada. E viajar, passear, isso é muito bom, e ficar um pouco no exterior, mas é diferente de você dizer, eu não quero mais saber da minha nação, o lugar onde eu nasci, não é? Eu acho que a mensagem mais que eu gostaria de deixar é de que assim como a gente não faz essa brincadeirinha de trocar de família, a gente não devia pensar nunca em trocar de nacionalidade, não é? Devia pensar os conflitos nacionais, não é? Como se pensa nos conflitos pessoais e na perspectiva de que, como dizia o Chico Buarque, vai passar, vai passar, vai passar. Não é uma questão de trocar de circunstância, que assim eu perco a minha circunstância e seguramente eu me perco, é o que diz o Ortega, e eu acredito nisso. Bela mensagem. Assino embaixo esse brilhante pensamento. E queria, professor Nilson, agradecer a essa excelente conversa, importante, interessante, e, né, novamente, meus cumprimentos pelo que tem feito no passado e que ainda vai fazer, no futuro. Esse e outros programas do movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer a atenção de todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.